Hare Krishna! Que alegria receber você aqui no Campo do Dharma, um espaço dedicado à consciência de Krishna com foco na Bhagavad Gita. Hare Krishna! Frases e versos. E hoje vamos a mais uma frase e buscar na escritura mais confidencial um verso que corresponda, que se relacione com essa frase. Essa frase de hoje ela já é praticamente uma máxima, um dito popular. E eu acredito que frases se tornam máximas, ditos, quando elas pertencem a um todo, a uma cultura. São palavras que, quando colocadas, quando unidas ali, formam uma frase que se torna muito óbvia. Então, com o sentido de pertencimento de todos, ela se torna uma máxima. E a máxima frase de hoje é: melhor feito que perfeito. Quem já não, ouviu ou pensou dessa forma? Eu mesmo, lá no mundo corporativo, quando me deparei pela primeira vez com essa frase, me trouxe arrepios, calafrio. O quê? Melhor feito tem que ser perfeito. Então é melhor não fazer do que fazer de qualquer jeito, do que não fazer, buscar atingir, do que ser a perfeição. Assim eu pensava, até encontrar a Bhagavad Gita. Quantas pessoas nós não conhecemos que vivem nesse que meu mestre espiritual chama de paradigma da fantasia, que como eu pensei, não, se não for o melhor, se não for na melhor hora, na melhor condição, com os melhores recursos, então melhor não fazer. Quantas pessoas que nós vemos que vivem no paradigma da fantasia, esperando que esse momento, que esse recurso, que essa condição caia do céu na sua frente, para aí sim, então, não, agora eu vou ser o melhor, agora está tudo certo. Coisa que nós sabemos também que não é. E isso é uma procrastinação. Krishna fala na Bhagavad Gita, que é uma vida inútil, que a pessoa vive inutilmente, não estando ali em totalidade na ação, em executar aquilo que deve ser feito com os recursos que ela tem, com a sua natureza, com o que ela deve fazer para o seu bem-estar, para o bem-estar da comunidade, para o bem-estar do mundo, independente de que aquilo seja perfeito, seja o melhor que ela queria, mas deve ser feito. Vamos aqui então, a Bhagavad Gita, ler um verso correspondente a essa frase, para nós entendermos um pouco mais. Capítulo 3, verso 35. Krishna diz: melhor é o próprio Dharma imperfeito que o Dharma alheio bem executado. Perda no próprio Dharma é melhor, porque o Dharma alheio traz perigo consigo. Olha quão forte é essa frase. O Dharma alheio traz perigo consigo. E quero aqui contar uma história para vocês com relação a esse ensinamento de Krishna na Bhagavad Gita, a esse perigo que o que não é da nossa natureza, não é o nosso dever, não é da nossa especialidade e que nós, às vezes, vamos fazer, que é um dever de outro. Um empresário muito rico, que tinha negócios pelo mundo, viajava o mundo inteiro, várias capitais do mundo,
Em cada capital, em cada país que ele ia, cada capital, ele tinha uma residência, uma casa própria. E quando ele ia para esse país, ele ficava na sua própria casa, claro. Certo dia ele foi para um país, chegando lá, foi para a sua casa e ao adentrar a sua residência, ele se depara com uma água descendo do teto da sala. A água estava caindo ali e percebeu que ela vinha do sótão. Instintivamente, repentinamente, ele se dispôs a resolver aquele problema. Vou resolver esse problema. Sabe-se lá qual foi sua motivação naquele ímpeto que ele teve. Teria sido uma motivação de intolerância, de falta de paciência, pois naquele lugar, naquele país, a mão de obra era muito escassa, então não se tinha assim prontamente o serviço, haveria que se agendar, aguardar. Ele foi intolerante, impaciente em aguardar isso? Ou teria sido apegado? Não, isso aqui é coisa à toa, pode ser, eu mesmo vou resolver. Se vier um profissional se eu chamar, é muito caro aqui, os profissionais, vai me cobrar muito caro, vai custar muito caro isso. Ou então seria por orgulho. Não, eu sou um expert, eu faço tudo, sou bem-sucedido, eu posso, eu vou resolver esse problema. Assim, nesse ímpeto, esse empresário subiu ao sótão. Aqui no Brasil nós não temos muito costume de sótão, mas temos uma ideia do que seja. Um espaço bem apertado, de difícil locomoção lá no sótão, pouca iluminação. Ele, adentrando ao sótão, sem conhecimento, sem expertise nessa área, logo pisa em falso, o forro cede, ele cai lá de cima, bate a cabeça no móvel e tem um ferimento fatal, vem a óbito. Se for uma pessoa famosa, a mídia, os outros vão dizer: nossa, que má sorte, tão trabalhador, tão poderoso, tão dedicado, tão humilde, ele mesmo a fazer esse serviço, estariam colocando essa atitude, esta ação dele lá em cima, pela emoção. Nossa, que bonito isso. Se famoso esse empresário. Se uma pessoa comum, apenas os vizinhos ou os familiares talvez diriam: nossa, que tolo foi, tem tanto dinheiro, é muito seguro, não quis fazer isso, ou está fazendo para aparecer, ou não teve a paciência de esperar a pessoa vir para resolver esse pequeno problema, que era uma água caindo do teto, não iria inundar a casa, não teria o risco de desabamento, de morrer afogado, isso. Então, essa foi a história. Diferentemente, há de se haver discernimento, Krishna fala muito isso na Bhagavad Gita, diferentemente de um acontecimento, se ele adentra na casa, tem um móvel ali pegando um fogo, sim, ele poderia correr, pegar uma toalha, uma água, ir lá e abafar aquele fogo, jogar a água, apagar, não estava correndo risco para ele, não precisava de uma especialidade nenhuma, senão buscar a água e jogar lá. Diferentemente que se é o quarto, ele chega, o quarto está todo já em chamas, um incêndio de grandes proporções, ele vai pegar o balde, a toalha? Não, necessita de um especialista, de alguém com a natureza, com a expertise para resolver aquele problema. Aí sim, o bombeiro, no caso, teria que chamar um bombeiro para resolver esse problema. Ele não iria. Qual a razão
de fazer isso, discernimento. Logo depois, no capítulo 4, Krishna dá um insight para nós, capítulo 4, sobre o que ele diz nesse verso. Krishna fala no capítulo 4 sobre os Varnas, que ele criou um sistema de 4 Varnas para a nossa natureza humana, para esse condicionamento humano aqui na Terra, para distinguir as atividades de cada um. Aqui eu vim nessa existência exercer o papel para o meu bem-estar, para a minha evolução, para o meu desenvolvimento e também para contribuir com a comunidade, contribuir com o bem-estar do mundo, como ele diz 2 vezes na Bhagavad Gita. Ele cria o sistema de 4 Varnas, que são, ele diz no capítulo 4 e depois ele especifica lá no capítulo 18, 18.42, onde Krishna diz: o primeiro Varna que ele cita são os Brahmanas. Que são os Brahmanas? São sacerdotes, eruditos, sábios, professores que estão a ensinar. E para esses ele diz: calma, disciplina, austeridade, pureza e paciência, bem como retidão, conhecimento, sabedoria e fé em Deus. São qualidades de um Brahmana, nascidas de sua natureza. Ele está ali para isso, exercer esse papel no mundo. Depois, a segunda, a categoria que ele relaciona, são os Kshatriyas. E ele diz: heroísmo, poder, determinação e habilidade, bem como caridade, uma natureza governante e não fugir de uma luta, são qualidades de um Kshatriya nascidas de sua natureza. Então, Kshatriya são os governantes, são os guerreiros, aqueles que organizam toda a sociedade, que cuidam, que defendem. A terceira categoria, Krishna diz: agricultura, proteção às vacas e comércio são atividades de um Vaishya, a terceira desses 4 Varnas, nascidas de sua natureza. Então, as pessoas que estão aí a produzir, a comercializar, a facilitar o acesso da população, dos seres, aos alimentos, aos recursos. E, por fim, o Shudra. O que seria um Shudra? E a atividade de um Shudra, ele diz, nascida de sua natureza, consiste em auxiliar. São aquelas pessoas que não têm uma natureza governante, uma natureza de ensinamento, uma natureza de produção, de comerciar. Não, ela prefere ali estar dando assistência, estar colaborando. Tomemos como exemplo um jardineiro. Quão simples, né, no nosso olhar ali, de rastelar umas folhas, podar, tem que ter sabedoria também, mas quão simples seria um trabalho desse, ou de um artesão ali em fazer sua obra. Envolve pouca coisa, poucos recursos, praticamente ele naquela atividade, mas é a natureza dele. Quantos nós já não vemos, vocês devem conhecer, eu conheço, esse tipo de pessoa na sua atividade, ali fazendo pacífico e feliz, trabalhando na sua natureza. E Krishna segue, complementando as características desses 4 Varnas. Krishna conclui no final da Bhagavad Gita, no capítulo 18, verso 47, ele fala de novo, ele praticamente repete sobre isso. Ele diz: melhor é seu próprio Dharma imperfeito que o Dharma alheio bem executado. Executando o dever nascido de sua natureza, o indivíduo não incorre em ofensa. Quer dizer, não comete pecado, porque se eu vim aqui para isso e deixo de fazer isso e vou fazer outra coisa, quer seja por comodismo, quer seja por comodismo, por procrastinação,
por achar aquilo difícil, eu estou incorrendo em pecado. Até Krishna fala isso também. Vamos ver aqui sobre isso. Deixa eu ver aqui se é no capítulo 18.7. Krishna fala: renunciar à ação prescrita não é correto. Declara-se estar em escuridão, em ignorância, abdicá-la, devido à confusão. Aquele que abdica o dever por temor a desconforto físico, pensando isso é penoso, abdica meramente em paixão e não pode obter o fruto da abdicação. E para aqueles que cumprem o dever, ele conclui: quando se cumpre o dever prescrito, quer dizer, nascido de sua natureza, pensando apenas, isso deve ser feito, mesmo que não vou conseguir fazer perfeitamente o melhor que já foi feito daquilo, eu não vou conseguir ser o melhor jardineiro, mas minha natureza é ser jardineiro, eu vou ser um bom jardineiro. Quando se cumpre o dever prescrito, ele diz, Arjuna, pensando apenas isso deve ser feito e abandonam-se apego e frutos, considera-se que essa abdicação está em bondade. Então, nós não precisamos ser o melhor. Nós nunca praticamente seremos o melhor. Sempre virá um melhor. Nós vemos isso em todas as atividades, que sejam comerciais, industriais, esportivas, sempre tem um a superar. Quando a gente menos pensa, não deve haver ou não vai haver outro melhor que esse, vem outro melhor. Então, independente de ser o melhor, nós devemos, como Krishna ensina na Bhagavad Gita, executar a ação prescrita. Um professor, qual que é o seu dever? É ensinar. Todos os professores, nós já tivemos quantos professores, ou você aí pode estar tendo, quantos professores que tem? Todos são perfeitos da mesma forma? Não, cada um tem o seu estilo, cada um ensina da sua própria forma. Uns melhor didaticamente, outros menos, mas estão ali, felizes e pacíficos, a executar o dever estabelecido por sua natureza, ao invés de pensar, não, professor é difícil, eu não sou muito bom nisso, eu gosto disso, mas não sou muito bom, então vou ser um servidor público, né? um kshatriya lá, um servidor. Eu vou ser um servidor público, eu queria ser professor, mas é difícil. E você então, é difícil, é penoso, vou ser um servidor público. Ele está negando o seu dever. Diante dessa máxima, sim, melhor feito do que perfeito. Porém, devemos usar a razão. Razão. Yoga é razão. Krishna diz, devemos usar a inteligência, a razão, e diante de uma situação, diante da minha natureza, do meu propósito, que eu vim a esse mundo, me perguntar, isso deve ser feito? Se sim, então faça. Aí relacionar aquela frase, tem uma frase que eu gosto muito, então faça. Faça o que você pode, com o que você tem, onde você está, sem ficar no paradigma da fantasia. Ah, quando for assim, eu vou conseguir. Quando isso acontecer, quando aquela coisa vier, quando o governo fizer isso, como nós já falamos, então eu vou ser o melhor e eu vou estar feliz e satisfeito fazendo aquilo que eu gosto. Não, não deve ser assim. E perigo, sim, existe o perigo. Fazer aquilo, um professor que vai para em razão de temor, a desconforto que tem naquela função, tudo na nossa vida, aqui nesse planeta impermanente, infeliz, como diz Krishna, da dualidade, tudo tem o ônus e o bônus. Nós estamos aqui a experienciar o quê? Felicidade e tristeza. Está aqui na Bhagavad Gita, o motivo de nós estarmos nesse mundo. Nós não vamos experienciar só felicidade, é tristeza também. Assim, nas nossas profissões, nas nossas ações, tem o ônus
e o bônus. Aquilo é o meu dever, eu sinto que é o meu dever fazer aquilo, então eu tenho que fazer, arcar com o ônus, mesmo que eu não seja o melhor dentro daquilo. Que eu estava dizendo, um professor que sai e vai para um lugar público, lá ele vai, além de estar correndo perigo, como Krishna fala lá no primeiro verso, ele vai estar incorrendo em ofensa. Um político, que o dever do político é servir, ele tem aquele dom de servir, mas ele pensa, eu não vou ser político, porque a política hoje é muito assim, muito assado, muito corrupta. Ele vai para outro também, ele está negando aquela natureza de ser um bom político, negando a sua natureza. Em contribuição do que nós dissemos, e Krishna diz, como eu falei 2 vezes na Bhagavad Gita, em razão do bem-estar do mundo. Executando o dever estabelecido por nossa natureza, nós não estamos incorrendo em ofensa e estamos contribuindo para o bem-estar do mundo. Então é isso. Espero que você tenha entendido a razão dessa frase e a lição desses versos na Bhagavad Gita. Muito obrigado pela sua paciência e atenção. Melhor feito do que perfeito. Mas devo fazer isso? Hare Krishna!